Capítulo 9. Da defesa do consumidor. Artigo 228. O município garantirá, através de lei, proteção ao consumidor e ao usuário dos serviços públicos municipais em toda a sua plenitude. Parágrafo único. O consumidor terá a proteção do município, que deverá esclarecê-lo sobre seus direitos, bem como coibir a propaganda enganosa, responsabilizando as empresas comerciais, industriais e de prestação de serviços quando estas descumprirem acordos, contratos, compromissos e garantias. Artigo 229. Fica criado o selo comprobatório da realização de inspeção sanitária. Capítulo 10. Desenvolvimento urbano. Seção I. Do meio ambiente. Artigo 230. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público municipal e à coletividade o dever de defendê-lo, preservá-lo e recuperá-lo para as presentes e futuras gerações. Parágrafo 1º. Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder público. Inciso 1º. Preservar o meio ambiente e restaurar os processos ecológicos essenciais, protegendo todos os biomas, bem como todas as espécies animais e vegetais, mantendo-se em seus ecossistemas primitivos. Inciso 2º. Preservar a diversidade e a integridade do acervo genético das espécies existentes no município e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação. Inciso 3º. Considerar como área de preservação ambiental e patrimônio paisagístico. Alínea A. Floresta de Tinguá. Alínea B. Fazenda Dom Felipe, na Serra de Madureira. Alínea C. Jaceruba. Alínea D. Rio Douro. Alínea I. Pedra Lisa, em Engenheiro Pedreira. Alínea F. Todo o ambiente aquático do Cícola. Rios, lagos e cachoeiras. Inciso 4º. Proibir. Alínea A. Extração de madeira de árvores de espécies primitivas. Alínea B. A produção, comercialização e armazenamento de CFC, ascarel, material radioativo e outros produtos químicos de comprovada nocividade ao meio ambiente. Alínea C. A liberação de resíduos químicos sem tratamento nos habitats aquáticos, terrestres e aéreos. Alínea D. A caça, exposição, comercialização e transporte de animais silvestres. Inciso 5º. Promover a educação ambiental em todos os níveis e ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente. Inciso 6º. Proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies, ou submetem os animais à crueldade. Parágrafo 2º. As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas independentemente da obrigação de reparar os danos causados. Parágrafo 3º. Fica o Executivo autorizado a recuperar, com reflorestamento, criação e de habitats, e permuta de espécies, todo o espaço ambiental degradado, em convênio com as associações, clubes de serviços, entidades e empresas comprovadamente idôneas. Parágrafo 4º. Fica o Poder Executivo autorizado a criar o Conselho de Ecologia Municipal e Recursos Naturais. Parágrafo 5º. É obrigatória a colocação de placas informativas no escritório de vendas e na entrada principal da empresa, indústria, informando o tipo de poluente que libera em que habitat é lançado e o grau de nocividade que causa. Parágrafo 6º.
todo estabelecimento que expuser e comercializar animais, silvestres ou domésticos, com maus tratos, e em ambiente inadequado, terá seu alvará sumariamente cassado. Parágrafo 7º. Fica proibida a exploração e instalação de serviço de alto-falante e sonorização nos centros dos distritos, e em local de grande concentração popular. Parágrafo 8º. Cabe ao Poder Executivo promover medidas judiciais e administrativas de responsabilização a causadores de poluição ou de degradação ambiental. Parágrafo 9º. Os recursos vindos de multas administrativas e condenações judiciais por atos lesivos ao meio ambiente serão destinados a um fundo gerido pelo Conselho do Meio Ambiente, do qual participarão representantes locais dos poderes executivo e legislativo, da comunidade científica, das entidades ecológicas e das associações civis e comunitárias, na forma da lei. Artigo 231. Ao município, em sua política de proteção ambiental, além das medidas já previstas no artigo anterior, incumbe também: inciso 1º, estimular e auxiliar os órgãos competentes no reflorestamento de áreas degradadas, objetivando prioritariamente a proteção de encostas e dos recursos hídricos, bem como a consecução de índices razoáveis de cobertura vegetal. Inciso 2º. Promover o zoneamento agrícola de território, estabelecendo normas para a utilização dos solos, que evitem a concorrência de processos erosivos, e a redução de fertilidade, estimulando o manejo integrado, e a difusão de técnicas de controle biológico. Inciso 3º. Condicionar a implantação de instalações ou atividades efetiva, ou potencialmente poluidoras e causadoras de alterações significativas do meio ambiente à prévia elaboração, pelo órgão público competente, de estudo do impacto ambiental, ao qual se dará publicidade e realização de audiências públicas com as partes interessadas. Inciso 4º. Requisitar realização periódica de auditorias no Sistema de Controle de Poluição e Prevenção de Riscos de Acidentes das instalações a atividades de significativo potencial de risco sobre a saúde do trabalhador. Inciso 5º. Garantir o amplo acesso dos interessados a essas informações sobre as fontes e causas da poluição da degradação ambiental e, em particular, aos resultados das monitoragens e auditorias, a que se refere o item anterior. Inciso 6º. Estimular a pesquisa, o desenvolvimento e a utilização de fontes de energia alternativa não poluente, bem como de tecnologias poupadoras de energia. Inciso 7º. Acompanhar e fiscalizar as concessões e direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais efetuadas pela União do Território Municipal, com a obrigação de comunicar à Câmara Municipal. Inciso 8º. Zelar pela utilização racional autossustentada dos recursos naturais. Inciso 9º. Preservar e restaurar a integridade e diversidade do patrimônio genético, biológico, ecológico e paisagístico. Inciso 10. Proteger a flora e a fauna, em especial as espécies ameaçadas de extinção, fiscalizando a extração, captura, produção, transporte, comercialização e consumo de seus espécimes e subprodutos vedadas, as práticas que submetem os animais à crueldade. Inciso 11. Informar sistematicamente a população sobre os níveis de poluição, a qualidade do meio ambiente, as situações de riscos de acidentes, e a presença de substâncias potencialmente poluidoras e danosas à saúde porventura existentes na água potável e nos alimentos. Inciso 12. Promover a conscientização da população e a adequação do ensino curricular de primeiro grau de forma a incorporar e contemplar os princípios e objetivos de proteção e preservação do meio ambiente. Artigo 232. Fica estabelecido em 10.000 metros o diâmetro da área de proteção das nascentes localizadas no território do município. Parágrafo único. A preservação e proteção das nascentes serão de responsabilidade solidária do poder público e da comunidade, nos termos da lei. Artigo 233.
Ficam proibidos os maus tratos, torturas e prisão permanente, em local e de maneira inadequada, de todo e qualquer tipo de animal doméstico, nos termos da lei. Artigo 234. Os órgãos municipais da administração direta e indireta deverão estabelecer restrições à participação em licitações a pessoas físicas e jurídicas que tenham sido condenadas administrativa e judicialmente por agressões ao meio ambiente ou infração à legislação sobre segurança e saúde no trabalho. Artigo 235. Os editais de concorrência pública, a que se refere o artigo anterior, deverão conter cláusulas estabelecendo a imediata cessação do contrato, caso a pessoa física ou jurídica vencedora venha a ser condenada por agressão ao meio ambiente ou infração a normas de segurança e saúde no trabalho. Parágrafo único. A pessoa física ou jurídica, cujo contrato for interrompido em virtude desta lei, não caberá qualquer indenização ou ressarcimento. Artigo 236. O Poder Executivo celebrará convênio com órgãos federais e estaduais de proteção ao meio ambiente, de forma a manter um cadastro atualizado das pessoas físicas e jurídicas que tenham sofrido multa administrativa ou condenação judicial por agressão ao meio ambiente e infração a normas de saúde e segurança do trabalho. Artigo 237. A lei estabelecerá, dentro de 90 dias, a contar da promulgação da lei orgânica, os critérios de participação em licitações e cessação de contrato das pessoas físicas e jurídicas alcançadas por estas disposições.